Opa, Eric aqui, e nesse vídeo aqui eu quero te falar se o inglês me impactou ou me impacta em evoluir como designer ou em conseguir coisas maiores e melhores no mercado por não falar inglês. Bom, por muitos anos eu vim me cobrando sobre essa questão do inglês para poder conseguir, sei lá, vagas melhores, clientes melhores, trabalhar para gringa, né? O famoso trabalhar para os gringos aí, receber em dólar morando aqui no Brasil. E aí eu fiquei muito tempo assim, me cobrando sobre isso, mas como eu sempre falei, tem os benefícios e os malefícios de não falar, tá? E não chega nem a ser malefícios, tá? Eu vou compartilhar com você aqui nesse vídeo para ver se você, ou de uma vez por todas, toma a atitude de estudar, ou simplesmente aceita, assim como eu aceitei, e tá tudo bem. Acho que a primeira coisa que eu avaliei sobre eu focar mais no inglês ou não é o contexto que eu estava inserido. Então, o que é o contexto? Como a gente sabe, o inglês, assim como qualquer outra coisa, você precisa praticar. Você precisa ter sequência prática daquilo para você não esquecer. E em nenhum momento, em nenhum dos trabalhos que eu tive, além do lado ferramental, né, que eu me desenvolvo o inglês, eu desenvolvo o inglês utilizando tudo ferramentas em inglês, assisto vídeos em inglês, mas eu não falo nada em inglês. Eu consigo interpretar um pouco, melhorar um pouco minha forma de falar, mas eu não consigo conversar. Eu sou um inglês mudo, vamos dizer assim. Mas eu me coloco a consumir ferramentas em inglês, me coloco a ler coisas em inglês para ir treinando inglês. Mas eu nunca foquei 100% no inglês, pelo simples fato do contexto que eu estou inserido, dentro das empresas que eu atendo, os clientes que eu atendo, não ser inglês. Eu sempre falo, cara, e eu nunca vou deixar de falar isso. Se eu necessitasse de falar inglês em 3 meses, 6 meses, se eu precisasse, sei lá, ir pra gringa, falar todo dia com alguma pessoa em inglês, eu aprenderia. Por quê? Porque eu entendi que o aprender é conforme a necessidade que você tem. Então tem muita gente que me fala assim, pô, Eric, mas você não perde muita oportunidade por não falar inglês? Depende do que é muita oportunidade. Todas as empresas que eu trabalhei aqui no Brasil, poucas pediram inglês. Inclusive, se eu não sei até hoje se isso ainda é uma, como é que posso dizer, uma missão, ou eu esqueço como é a missão, um valor da Porto Seguro. A Porto Seguro tem lá que eles valorizam o português, a língua portuguesa mesmo, entendeu? Então assim, porra, eu falei assim, caraca, que legal, uma empresa brasileira que valoriza o português. Ou seja, você não precisa de inglês para trabalhar, por exemplo, na Porto Seguro. Se você não sabia disso, existem empresas que, inclusive, afirmam isso para você desapegar e focar no seu melhor lado profissional do que só no inglês, tá? Agora tem empresas, por exemplo, no Itaú, muita gente fala inglês. Muita gente atende, principalmente os programadores, né? Que eles vão falar com a galera de AWS, vão falar com a galera, enfim, de ferramentas externas do banco, que são gringa, ferramenta gringa mesmo, de IA, ferramenta de banco de dados, ferramenta de performance, eles vão falando com a galera gringa. Então, os dev falam inglês, os PM falam inglês. Então, a partir desse momento, eles estão em um contexto que cobra o inglês deles. Para ser bem sincero, assim, o que eu sinto falta do meu inglês não estar mais aguçado? Consumir mais conteúdos em inglês, tá? Eu busco consumir bastante, mas eu sinto falta que eu perco algumas coisas de informação. Sabe aquele detalhe que você só aprende quando o seu ouvido está treinado? Então, eu acho que esse lado do meu ouvido não está 100% treinado, para mim é uma perca. Mas, porra, eu fico sem dormir, fico chorando de bruço na cama porque às vezes eu não entendi? Não, tem ali a legenda, né? Eu coloco legenda, às vezes quando eu quero entender um pouco mais, e isso me supre. Eu consigo aprender, consigo entender sobre o que estão falando. Por quê? Porque eu não quero entrar imerso naquele conteúdo. Eu quero saber sobre o título daquele conteúdo e o conteúdo real que ele vai me entregar. Todo o resto, um pouco de, vamos dizer assim, de construção desse raciocínio, às vezes não interessa. Às vezes só o conteúdo mesmo já funciona, tá? Então assim, se você for avaliar inglês para você, acho que a primeira coisa, você quer trabalhar para gringo? Se sim, sua obrigação é estudar inglês. Se não, avalie se utilizar ferramentas em inglês, ler algumas coisas em inglês, assistir filmes em inglês ou vídeos do YouTube em inglês, já vai ser legal para você também não ficar zerado. É isso que eu queria dizer, acho, no final desse vídeo. Eu não sou a favor de pessoas que cagam pro inglês, ou seja, não vou fazer nada mesmo, quero que se lasque, não sei o quê. Não, mas eu também não sou extremista da galera que fica falando, vamos lá, se você não aprender inglês, sua vida acabou, morreu, você não vai ter carreira. Não, eu sou o meio termo. Use o inglês no seu dia a dia, o máximo que você puder, tá? Até que não ficar chato. Eu já tentei até colocar meu celular em inglês, mas não gostei muito não. Voltei para português. Para você ver, é teste, tá? Então eu via lá, pô, coloca o inglês na sua vida que você vai acostumando. Tentei, não gostei, mas por exemplo, a câmera aqui tá em inglês.
Meus softwares são tudo em inglês, Photoshop, Illustrator, tudo que eu puder usar em inglês eu uso, porque eu já acostumei. E aí, às vezes, quando eu vou assistir, sei lá, um tutorial gringo falando alguma coisa, eu tô vendo ele mexendo na ferramenta, ele tá falando o nome das ferramentas, eu tô entendendo por quê? Porque eu uso em inglês aqui. E ferramenta, querendo ou não, é visual. O botão File, Open, Save, vai estar sempre ali, entende? Então pra que eu vou usar um salvar, abrir como? Tipo, não precisa, entendeu? Você consegue deixar o inglês de forma mais simplificada na sua vida, não precisa sofrer tanto pelo inglês, tá? Então, se tem uma coisa que eu tenho pra falar nesse vídeo é mais por esse lado. Se você sonha em trabalhar, eu tenho amigos que sonham em ir pra gringa, eu tenho amigos que aprenderam inglês só pra ir embora. Esse não é o meu desejo, tá? Não desejo ir embora do Brasil, não mesmo. Não pelo menos agora, tá? Não sei mais futuro, mas eu não sou desses também. Cara, é isso que eu acho chato da galera, que é tudo ou é nada. Os caras não gostam de testar. Eu acho que esse lado do teste, eu aprendi muito sendo UX designer. Por quê? Porque a gente nunca tem certeza de nada. Tudo é colocar no ar para testar e se não der certo, volta pro que era. Então eu acho que a vida, se a gente levar... Ó que legal esse insight aqui. Se a gente levar a vida no modo experiência de uso, teste, você vai ver que você não tá preso e amarrado a nada. Então, coloca seu YouTube em inglês. Tenta usar um mês. No início vai ser ruim mesmo, não tem segredo. Vai ser ruim. E aí você vai pegar e vai avaliar, igual eu deixei meu celular num mês aqui. E aí chegou um momento que eu falei, puta, não tem muita coisa aqui que eu preciso usar rápido e tal, não tô conseguindo encontrar, eu tô tendo que pesquisar, porque eu gosto disso também, de me colocar nesse não sei, eu vou lá e pesquiso. Mas eu tava pesquisando várias coisas que eu não tava entendendo. Aí eu falei, pô, eu tô sem esse tempo por enquanto, mas eu em breve vou voltar pro inglês. Porque é isso, eu sei que eu vou ganhar mais, e não tô falando de grana aqui, tá? Ganhar mais em aprender o inglês, porque tem muito conteúdo, mano, muito conteúdo da hora por lá, tá? E aí, veio um abençoado do ChatGPT, que você pega um vídeo, cola o URL dele lá, e fala pra ele traduzir pra você, resumir, e aí ele te entrega. Aí me quebra as pernas, porque aí como é que eu fico focando, né? E aí eu tô dentro da empresa que não me cobra o inglês diariamente, tá? Eu consigo conviver e viver dentro da empresa sem o inglês. Por quê? Porque no final do dia eu tô gerando valor, minha entrega tá sendo feita e não tô impactando os números ali do negócio, entendeu? Mas, sim, eu tenho vontade ainda de aprender inglês, tenho vontade de fazer curso. Eu, por bom tempo, eu fiz aquele... Quem já tentou estudar inglês aí, tem aquele processo das palavras, né? Você escreve a palavra em inglês, por exemplo, hack, né? Aí você vai escrever ela em português como se fala. Então, hack é R-E-Q-U-I, tipo hack, pra você, e ainda com acento no E, pra você entender como que se fala hack. E aí você coloca ali gravar e aí tá tudo certo. Então assim, eu faço, eu gosto de fazer isso, de pegar palavras e ficar decorando ali e aí funciona bem, tá? Mas assim, se me impacta diretamente em progredir como profissional? Não. Ajuda pra caramba você progredir como profissional? Sim, mas não é o divisor de águas igual a galera prega aí não, que sem o inglês sua vida acabou, você não vai ter profissão, você é menos um no mercado, a partir do momento que você também é bom pra cacete em várias outras coisas. Se você não for bom em inglês, seja bom pra cacete a ponto do inglês ser o mínimo possível que você possa ter de resultado ali, beleza? Não deixa a sua performance linkado a uma linguagem, entende? Entrega valor onde você consegue a partir do seu trabalho mesmo. E aí o inglês é um adicional que você perde em não ter, vamos dizer assim, o estudo mais aprofundado no inglês. Mas todo o resto é possível funcionar aí tranquilamente. Beleza? Então, só para dizer isso aí nesse vídeo sobre o inglês, que realmente eu não tenho minha fala tão avançada, mas também não me impacta na minha carreira profissional. Espero que você tenha entendido e deixa aí nos comentários se você já fala inglês, se você aprendeu, como que você aprendeu, se você hoje trabalha para uma empresa gringa ou não, ou se você tem vontade de trabalhar. Compartilha aí que a gente troca uma ideia nos comentários, fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo. Eu fui.